Olá pessoal, bom dia. Então vamos começar a falar hoje sobre a geração térmica, e o título é de geração termoelétrica, tá? Então vamos lá. Bom, essa forma de geração, tem uma certa polêmica porque ela é baseada principalmente nas fontes não renováveis, tá? Então esse é o contexto onde está inserida a geração termoelétrica. E como é que funciona o processo? Como é que é o processo fundamental das centrais termoelétricas? Como que esse processo acontece? Basicamente, nós temos a energia térmica, que é produzida através da energia química, da química de combustíveis, ou energia nuclear. Tá? E essa energia é transformada em energia mecânica através da expansão de um fluido de trabalho, tá? Tanto de forma interna, dentro do, do, dos motores a combustão, ou de forma externa, nos geradores de vapor, por exemplo. Tá? Mas esse fluido se expande e acaba produzindo trabalho. E esse trabalho vai virar um eixo, tá? Que vai acionar um gerador elétrico, um alternador, um gerador elétrico, que está acoplado, e então ocorre aí a conversão dessa energia mecânica em energia elétrica. Bom, as centrais termoelétricas são classificadas de acordo com o método de combustão, né? Como ocorre a combustão. Então nós temos aí duas situações. A primeira, chamada de combustão externa, quer dizer, o combustível não está em contato com o fluido de trabalho. Um exemplo dessa combustão externa é o vapor, né? As usinas que geram vapor. Tá? O vapor, a água muitas vezes usada, é transformada em vapor, né? Que é gerado uma caldeira que foi aquecida pela queima de um combustível. Tá? Muito comum nas usinas, por exemplo, de cana de açúcar, né, o bagaço é queimado e essa queima do bagaço aquece uma caldeira que transforma a água líquida em vapor, e esse vapor é gerado que se expande dentro de uma turbina, produzindo aí o trabalho mecânico. E nós temos também as combustões internas, né? Combustão interna. A combustão interna é uma mistura de ar combustível que gera o fluido de trabalho, né? E também um conjunto de produtos da combustão, né? E esse fluido de trabalho é que vai virar aí, no caso, por exemplo, dos motores a diesel, ela vai impulsionar os pistões do motor, fazendo girar o virabrequim e transformar essa expansão da queima em energia mecânica. Tá? Aqui nós temos uma figura que mostra um diagrama simplificado de uma central termoelétrica com vapor, né, e é um exemplo de combustão externa. Tá? Então a gente pode ver aí, a nossa linha 1 é a linha de vapor. Tá? Então passou pela caldeira, a caldeira está indicada aqui pela letra C, então a energia através da queima de algum combustível, né, o combustível vai entrar na caldeira, vai ocorrer a queima, então você vai adicionar energia térmica, essa água líquida vai se transformar em vapor, né, que vai entrar na turbina. A turbina, esse desenho da turbina já é característico das turbinas, porque normalmente o vapor ele entra comprimido, né? Comprimido e superaquecido, então ele tem um volume menor na entrada. E conforme ele vai passando pelos estágios da turbina, ele vai aumentando de volume. Então é uma expansão do volume. Essa expansão, né, é que justamente gera o trabalho, transformando aí em energia mecânica na ponta do eixo. Depois o resultado desse vapor já expandido vai para o condensador, onde é retirado energia térmica, né? E ele volta para o estado líquido. Então aqui já está aqui o vapor superaquecido, depois volta para o estado líquido, né, na linha 3 e 4, e é bombeado novamente para dentro da caldeira. Tá? Então esse aqui é um exemplo de combustão externa, né, usando aí
as caldeiras a vapor. O vapor se expande, a pressão passa de alta para baixa, né? Então, isso acontece dentro da turbina, tá? Gerando energia. Esse vapor sai da turbina, né? Como havia dito, e vai para o condensador, depois resfriado, depois bombeado novamente para dentro da caldeira, fechando o ciclo, tá? Que é, no caso agora, as linhas 2, 3 e 4. Bom, na geração termoelétrica, nós temos os principais combustíveis usados nesse tipo de geração são o óleo, né? O óleo, no caso o óleo diesel, o petróleo, né? O carvão e a biomassa. A biomassa ela tem várias fontes, né? E aqui são todas renováveis, né? Mas é a madeira, o bagaço de cana, o lixo, né? E outras possibilidades. Tá? E nós temos aí os derivados de petróleo, né? Pesado, né? Que então, também faz parte aí dos combustíveis usados. Os principais combustíveis usados nas máquinas térmicas a gás são o gás natural e o óleo diesel. Então nós vamos ver aí que nós temos máquinas que são a gás, máquinas que são a óleo diesel, tá? De combustão interna. No caso da central nuclear, o calor passa para o aquecimento da água, não é o calor, não é produzido através de combustão. Tá? Esse calor é gerado pela fissão nuclear, tá? E aí a gente tem que ressaltar aqui que no caso da usina nuclear, essa fissão nuclear vai aquecer um líquido, transformando em vapor, e esse vapor vai circular dentro da usina, aquecendo um segundo líquido, né, que também se transforma em vapor, tá, que possivelmente vai aquecer um terceiro, que esse sim vai passar pela turbina e gerar, expandir e gerar energia mecânica para depois ser transformada em energia elétrica. As centrais a vapor, né, a gás e a nucleares formam um grande grupo aí das termoelétricas, né, as centrais a vapor, a gás e as nucleares, que compõem aí o grande grupo das centrais termoelétricas. Em muitas aplicações, centrais térmicas são usadas no sistema como cogeração para a produção conjunta de energia e vapor para uso em processos industriais. É um processo muito comum nas usinas, por exemplo, usinas de cana-de-açúcar. Tá? Você tem as centrais térmicas, elas vão produzir, muitas vezes a caldeira produz vapor, mas não só para girar energia mecânica, para virar uma turbina elétrica, mas também para poder ser usado esse vapor nos processos industriais. Tá? Então o vapor faz parte, essa energia em vapor faz parte do processo industrial, da energia utilizada na indústria. Na produção exclusiva de energia elétrica, podemos usar o elemento que vai circular como sendo um vapor ou um gás. Então, a gente pode usar um vapor d'água, né, ou gás. Tá? Na utilização de vapor, temos as centrais a vapor de condensação com turbinas a vapor. Então, é muito comum usar essa turbina, chamada turbina de condensação, que é o exemplo que a gente deu anteriormente. Tá? Por quê? Porque depois que o vapor passa pela turbina, né, esse vapor tem que ser condensado para retornar de novo, para fechar o ciclo, né, e retornar dentro da caldeira. A utilização do gás, temos centrais a gás com motores a pistão, que podem ser a diesel ou a gás natural, tá? Nas centrais que são a gás. Então, normalmente a gente usa o gás natural ou usa o óleo diesel. Tá? Quando pretende produzir energia elétrica e vapor para o processo industrial, o elemento utilizado no circuito é a água, em forma líquida, e parte do circuito e na forma de vapor na outra parte. Né? Então, é o ciclo, aquele primeiro exemplozinho que a gente colocou lá. Você tem o ciclo, apesar de ser de condensação, mas assim que sai da turbina, uma parte desse vapor vai para
para gerar energia, para ser produzido, para ser utilizado como energia a vapor em outras partes do processo industrial. E uma parte volta, né, vai ser resfriado, ser condensado para ser colocado dentro da caldeira novamente. Esse tipo de utilização com cogeração faz simultaneamente a geração de energia elétrica e térmica a partir de um único combustível, né, tais como gás natural, carvão, biomassa. Então, eu estou dando o exemplo aqui da usina de açúcar, né, na usina de cana-de-açúcar, porque é o mais próximo da gente, né? Então a gente tem lá o bagaço, ele é queimado, tá? Ele é queimado e ele aquece a água até transformar em vapor, e esse vapor, uma parte é usado no processo industrial, outra parte é usado para gerar energia elétrica, tá? Mas a gente tem também na cogeração também você pode usar também gás natural e o carvão. Tá? Bom, os principais tipos e configurações das centrais térmicas são a vapor, a gás e a diesel. Então eu coloquei aqui 3 imagens, né? Essa primeira de cima é uma central a vapor. Tá? Então você vê que tem a caldeira aqui, que está aqui nesse verdinho aqui, tá? Vai gerar vapor nessa caldeira e depois esse vapor vai ser mandado para um gerador, tá? O segundo exemplo aqui é de gás natural, tá? Típico, é um grupo de geradores a gás natural. E aqui embaixo nós temos um grupo de geradores a diesel, tá? Dá para perceber a diferença aqui, né? São basicamente igual, a combustão interna, mas as chaminés aqui são, né, já é na cor preta porque é a cor que vai ficar, né, da queima do combustível fóssil, né? E o gás natural, ele tende a ser um pouco mais limpo, né? Então as tubulações já são mais na cor de aço inox. Bom, no caso das centrais térmicas a diesel, bom, os motores diesel fazem parte de um amplo grupo de máquinas térmicas chamado de motores de combustão interna, né? A gente vai abreviar aí por MCI. Tá? Os motores de combustão interna recebem essa denominação porque a liberação da energia do combustível ocorre no interior, como nas turbinas de gás e nos motores de foguete. E em contraste, né, numa máquina a vapor, né, turbina a vapor, a combustão se processa fora da máquina. Então, quando você tem, por exemplo, uma caldeira, né, a queima do combustível acontece fora da caldeira e aquece a caldeira. Tá? Já nas de combustão interna, o fluido, o combustível, vai se misturar ao ar e vai ser queimado dentro. Então, então você tem o fluido, né, ele vai se expandir, vai fazer as partes mecânicas se movimentarem, e depois você ainda tem um subproduto ainda que vai sair pela chaminé, né, da queima desse combustível. Tá? Os motores de combustão interna foram criados no final do século XIX e tornaram-se populares devido à sua aplicação em automóveis. Com o passar dos anos, eles foram se tornando cada vez mais confiáveis, passando então a equipar outros meios de transporte, como trens, aeronaves e embarcações. Já no final do século XIX, o engenheiro Rudolf Diesel desenvolveu um motor que levou seu nome, a partir de tentativas mal sucedidas de criar um motor a carvão pulverizado. Tá? E foi esse motor que ficou famoso. Em termos de geração de energia elétrica, raramente se utiliza um motor de combustão interna que não seja diesel. A maior parte das vantagens do motor diesel são a disponibilidade no mercado, a gente tem diesel muito fácil, né? A facilidade de manutenção, né, que se tem nos motores a diesel, e sua boa eficiência, né? No caso do Brasil, o custo do combustível é relativamente baixo em relação ao álcool e à gasolina. Em relação ao rendimento dos motores estacionários de grande porte, você tem aí, ele é meio semelhante às turbinas a vapor. A utilização mais comum em termos de geração de energia elétrica é em pequenas centrais, né, com alguns megawatts, né, e é muito comum a utilização desse tipo de motores estacionários em hospitais, em grandes lojas, departamentos, em indústrias,
usado na cogeração, tá? No caso de pequenas centrais diesel, serve como central de autogeração ou como de emergência, tá? Então, ele vai, nos casos, nas situações mais isoladas, né, ele vai servir como autogeração e, em casos de hospitais, por exemplo, em situações de emergência. E ainda como central de pico para evitar a sobretaxação. Então, é muito comum, quando você já tem um contrato estabelecido com a companhia de fornecimento de energia e você já está no seu limite do seu contrato, então às vezes compensa você colocar geradores para suprir uma parte da energia para você não pagar a multa contratual devido a utilizar mais energia no horário de pico do que você já contratou, tá? Então é muito comum nos grandes consumidores você ter centrais de geração, de cogeração. Você está usando a energia da companhia e ainda está usando a energia produzida pelos geradores a diesel. Tá? Outra utilização das centrais diesel é a geração de energia elétrica para sistemas isolados, né, como eu havia dito. Tem o seu uso disseminado nas regiões longínquas, né, sem outra fonte de geração, como por exemplo lá na região amazônica e outros lugares do mundo, né? A gente tem aí situações onde não se tem uma fonte de energia, por exemplo, hidráulica ou outras fontes de perto, então você tem as gerações isoladas. As centrais diesel apresentam, no entanto, limitações relacionadas à potência, ao ruído, vibração, além de problemas como dificuldade de aquisição de peças, reposição e de transporte, assim como principalmente em locais distantes, né? O alto custo do combustível e a emissão de gases poluentes. Então, assim, é bom você ter, ou assim, você encontra, por exemplo, você precisa fazer manutenção, você encontra um mecânico que entenda de motor diesel, né? Isso em qualquer lugar, tá? Mas você tem a dificuldade, você tem que transportar esse combustível para os lugares mais longínquos, né? Você tem que transportar as peças para fazer manutenção. Então são essas as dificuldades. E também é uma máquina, por mais que se faça isolamento acústico, é uma máquina extremamente ruidosa. Você tem que colocar ela já de forma pensada, não pode estar muito próximo do local de utilização, né? Porque ela faz muito barulho, tá? E vibra muito, então você tem essas dificuldades. As suas vantagens são a rápida entrada em carga, então você partiu o motor, rapidamente ele já está gerando a tensão na frequência desejada, tá? E a simplicidade de operação, né? Porque elas são compactas e fácil de fazer um plano de manutenção, né? E mesmo quando são sincronizadas com a rede, os painéis de sincronismo são bem tranquilos, bem fáceis de fazer manutenção. Tá? Aqui tem umas imagens de umas centrais térmicas a diesel, né? Então, reparem que ele é um motor diesel, né? Um motor diesel aqui tem vários pistões, tá? Aqui na frente aqui a gente tem aqui um radiador imenso, né? Para poder refrigerar, para circular o fluido de refrigeração do motor. E a chaminé de exaustão da queima do combustível. E depois ele está acoplado aqui na saída ao gerador elétrico. Tá? Essa parte aqui na sequência aqui é o gerador elétrico, tá? E já na saída tem o painel. Muitas vezes, quando você utiliza esse gerador em cogeração, você precisa de um painel, né? Um painel de comandos muito grande para poder fazer o controle de velocidade do motor, né, de controle de tensão e de giro do motor. E também quando se faz geração sincronizada com a rede, também tem que colocar ele em sincronismo com a rede elétrica. Então você precisa ter um painel para isso. Normalmente eles são assim usados de maneira externa também, tá? E você já tem dentro de uma cabine já a prova do tempo, né? Tem lá o motor a diesel, repare que tem isolação acústica e térmica nas portas, tudo tem os tubos de exaustão, tá? E já tem já junto acoplado, né, o disjuntor elétrico, né, para poder colocar ele na rede e o comando eletroeletrônico de velocidade, sincronismo e tudo mais.
Sobre as centrais térmicas, nós temos aí diversas classificações que são possíveis para as máquinas de combustão interna. E são elas, quanto ao tipo de ignição e quanto ao tipo de funcionamento. Vamos falar primeiro sobre o tipo de ignição. Tá? As centrais térmicas a diesel, nós temos aí, quanto ao tipo de ignição de combustível, nós temos a ignição por centelha, né, onde a mistura ar-combustível, depois de admitida, é comprimida na câmara de combustão e é incendiada por uma centelha, né, produzido pela passagem da corrente elétrica entre dois eletrodos de um dispositivo denominado vela de ignição, né, que é o mais comum nos motores a combustão, por exemplo, a gasolina e a álcool, né, é muito comum isso. Né? No motor a diesel existe também essa possibilidade, tá? E é chamado de ignição por centelha. E depois nós temos aí a ignição por compressão. Nesse caso, o ar admitido na câmara de combustão, inicialmente sem o combustível, ele é admitido e comprimido. Né? O combustível é então injetado, ele entra em combustão devido à alta temperatura do ar comprimido. Então, quando você comprime o ar, ele aumenta a temperatura. Né? E depois esse ar aquecido entra em contato com o combustível e faz a ignição do combustível. A vantagem desse sistema é a sua boa eficiência térmica. Outra é a ausência de sistema elétrico necessário para a produção da centelha. Então, quando você tira aí, quando você tem um motor por centelha, né, você precisa ter aí um sistema aí de comandos, de válvulas e centelhamento bem ajustado, né, bem preciso para que isso funcione. Quando você tira essa parte do centelhamento, já fica mais fácil, já é um ponto a menos para ter manutenção. Tá? E é muito comum nos motores a diesel você não ter o centelhamento. Depois, quanto ao o ciclo de funcionamento, nós temos aí os ciclos de 2 tempos e os ciclos de 4 tempos. Né? O ciclo de 2 tempos é realizado numa única volta completa do virabrequim. Então, quando o virabrequim faz um giro completo, ele já faz todo o ciclo, que são em 2 tempos. Né? E quais são esses 2 tempos? Primeiro, ele vai fazer a admissão do combustível e a compressão dele, e o segundo tempo, na segunda metade do giro do virabrequim, né, ele vai fazer a expansão e a exaustão dos gases queimados. No caso dos motores a 4 tempos, ele é realizado em 2 voltas completas. Tá? Por isso que ele é chamado de 4 tempos. Então são 2 voltas completas e aí você tem na primeira volta, admissão e compressão, na segunda volta, expansão e exaustão dos gases queimados. Tá? Então, aqui tem 2 figurinhas que mostram isso, né? O motor de 2 tempos, admissão e compressão. Né? Então, reparem que aqui na figura 1, na primeira volta, né, começou aqui em cima, deu a primeira volta, que ele está fazendo? Ele está admitindo o combustível por esse lado. O pistão, ele fecha a saída dos gases, né? Ele passando por aqui, ele já está interrompendo a saída dos gases, então ele sela, né, essa saída. Né? E ele está comprimindo a parte do combustível que já estava aqui na câmara. Tá? Então ele já faz a admissão por baixo e já a compressão. Tá? E, quando ele está lá em cima, se for a centelhamento, ele já vai acontecer aqui o centelhamento. E depois, na segunda metade do eixo do virabrequim, o que vai acontecer? Com o centelhamento, ele vai expandir, então vai fazer a expansão, e essa expansão faz com que, como o cilindro, o pistão abaixou, ele vai liberar a saída dos gases, ele vai sair da frente aqui da tubulação de saída do gás, ele próprio faz o serviço de válvula, tá? Fazendo com que os gases saiam, tá? E o gás saindo, ele já puxa nova mistura ar-combustível para dentro da camisa da câmara de combustão. Esse é o 2 tempos. Tá? No caso do motor a 4 tempos, né? Então, com centelhamento, né? Então você tem aí, né, o primeiro estágio, né, o cilindro abaixando, ele já também abre uma válvula de admissão de combustível. Depois, na segunda metade, na segunda metade da primeira volta, o cilindro sobe, comprimindo essa mistura de ar combustível,
e quando ele chega lá no topo, né, inicia-se a segunda volta, tá, com a explosão do combustível, tá? Se tiver centelhamento, por exemplo, vai ter a explosão pela vela. Se for já ar admitido superaquecido, ele vai queimar espontaneamente, tá? Então ocorre a expansão, tá? E na segunda metade da segunda volta, o pistão vai subir novamente e aí abre-se a válvula de saída dos gases. Então reparem que aqui nesse caso você precisa ter duas válvulas, uma válvula de emissão, uma válvula de exaustão, tá? E ele vai fazer isso em 4 etapas, tá? Esse é o motor diesel a 4 tempos. Bom, para a nossa primeira parte era isso. Eu vou deixar o texto para vocês darem uma lida e, algumas questões relativas a essa primeira parte, tá? Na próxima aula a gente continua já agora aí falando sobre a de combustão externa, tá ok?